Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Leite Kamisama e hoje eu tô aqui pra assistir o Hamlet. O vídeo de hoje é Superando o Luto com Midnight Gospel e pensando sobre a morte. Pra quem nunca assistiu Midnight Gospel é muito filosófico no sentido de pensar nas suas reações a devidas coisas, sabe? Como reagir. Pô, nossa, o primeiro episódio eu lembro que eu só ficava assim, ó. Você assiste ali com aquela animação frenética, acontecendo 80 milhões de coisas. Não vou me prolongar demais. Vamos assistir então. Olá rapaziada, hoje a gente vai falar do episódio final de Midnight Gospel. Esse é um episódio onde os assuntos mais recorrentes são o nascimento, a vida e a morte. Midnight Gospel é uma série animada que na verdade é a adaptação de um podcast para animação. Então todos os diálogos que aconteceram ali na verdade vieram desse podcast chamado Duncan Trussell Family Hour. E todos os personagens são convidados da vida real. Que legal, isso eu não sabia. É a adaptação do podcast de 2013, onde o Duncan grava o episódio com a sua mãe. Isso é provado porque logo quando o personagem encontra a mãe dele, ela o chama de Duncan, o nome real do criador da série, e não Clancy, que é o personagem da série. E todo esse episódio se torna um pouco mais profundo quando você descobre que ele foi gravado 3 semanas antes da mãe do Duncan. Eu tô gravando vários vídeos sobre o Hamlet, né? Reagindo aos vídeos do Hamlet, e todo mundo sabe que ele não é mais assim, ó, esse bonequinho. Acho que esse vídeo é um pouco antigo, mas eu queria ver porque Midnight Gospel é fantástico, eu quero saber a opinião do Hamlet. Mas tá engraçado que eu já vejo ele igual ao formatinho atual, sabe? Morrer. E ela tá ali no podcast falando sobre a morte. O episódio começa com Clancy se transformando em um bebê assim que atravessa uma porta e encontrando sua mãe. Depois ele pergunta pra ela como é ter ele como filho e a gente vê uns ursinhos andando. Não, mas agora eu entendi porque que é uma falada assim, todo mundo conversando sem saber o que tá acontecendo, porque realmente, né, é um podcast, é uma adaptação de podcast, então a pessoa tá falando sem saber que ela vai se transformar numa animação maluca. Atrás deles, parecendo médicos ou cientistas, e durante o episódio a gente vê várias cenas desses ursinhos estudando emoções. Então eles abraçam os ursinhos que choram, mandam beijinhos para os marrentos. São basicamente ursinhos carinhosos fazendo uns experimentos ali. O diálogo entre o Clancy e a mãe dele começa sendo sobre o nascimento do Duncan. Ela conta a história de como ele nasceu, de como ele mijou na cara do médico e se arrependeu de terem deixado fazerem a circuncisão nele. É bem bonito de ver como ela não esqueceu até dos pequenos detalhes e como é uma história que ela carregou pra vida toda. É bonito de ver o quanto uma mãe guarda com tanto carinho as memórias de um filho que ela ama. E ao decorrer da animação, os personagens vão envelhecendo juntos. O Duncan, que começou como um bebê, nessa parte já tá quase um adolescente e a mãe vem envelhecendo conforme ele vai crescendo também. Eles também discutem como é pra uma pessoa ter um irmão e a mãe dele fala uma frase que faz todo sentido, que é: bom, de repente dizem que você é grande, mesmo sendo pequeno. E isso, por si só, gera um trauma dos grandes. O irmão mais velho ganha todo aquele estigma de mais velho e mais responsável. Talvez ele nem seja, é só uma pressão que colocam em cima dele que provavelmente gera algum trauma. Eles também discutem sobre a infância formar a maior parte da personalidade. E existem diversas teorias e experimentos que tentam comprovar isso. E é provável que a infância seja uma fase de grandes acertos psicológicos. Mas não é só a interação com as pessoas que formam a personalidade de alguém. A interação com o ambiente também forma. O pessoal fica só falando sobre a pressão do irmão mais velho. O irmão mais novo não tem pressão, não. Num país como esse. A pressão do irmão mais novo, às vezes, pelo menos na minha visão, é a rejeição. Porque o mais velho vai sentir ciúme ou descontar esse tipo de pressão que ele recebeu. O mais novo, ele também sofre um pouco no sentido de que ele recebe a pressão de que você tem um exemplo a seguir. Então, assim, se seu irmão for pro espaço, você tem que ir pra além do espaço, além da galáxia, porque o seu irmão já fez isso, então nada do que você fizer é suficiente. Pelo menos do meu ponto de vista, tá? Principalmente porque os meus irmãos, além deles serem muito mais velhos que eu, tipo, 10 anos de diferença, pelo menos, cada um, ainda tem o fator de que entre meu pai e minha mãe, eu sou a única filha. Então, tipo, é uma rejeição muito esquisita. Então, eu tô cansada, eu vou levantar a bandeira dos irmãos mais novos, porque eu só nasci, eu não tinha que receber nada disso, nenhum desconto, nada disso.
realidade, a individualidade das pessoas não são estáveis, elas alteram ao decorrer da vida, de acordo com as vivências e os ambientes. Você já se perguntou, por exemplo, como gêmeos idênticos conseguem ter personalidades tão diferentes? Isso se deve ao fato de que eles se relacionam com ambientes distintos. Houve uma pesquisa com ratos, onde uns foram colocados em ambientes vastos e outros foram colocados em ambientes mais pobres. Os que foram colocados em ambientes mais ricos e exploraram mais, desenvolveram mais neurônios. Isso explica o porquê as pessoas são tão diferentes entre si, principalmente os gêmeos que compartilham do mesmo DNA. Então é verdade que a infância define muita coisa da sua vida, mas ela não define tudo. Você pode ter tido uma infância ruim, mas a infância foi só uma parte que nem existe mais. Como que você pode deixar... Não existe mais. E uma coisa que vai te fazer bem é se livrar desse pensamento de que a infância era algo bom. Se livra desse pensamento agora, porque, assim, eu sinto saudade, sim, de não ter a responsabilidade que eu tenho hoje. Mas se você pôr na ponta do lápis, principalmente pra nós, assim, tipo, de 2000 pra trás, assim, né? A gente não tinha internet, os adultos, eles davam menos atenção pra gente do que realmente a gente precisava. Cala a boca, porque eu sou adulto, eu sou grande, você é pequena, bem Matildas. Eu tinha a falsa ilusão de que eu gostaria de voltar a ser criança, ir pra escola e tanana. Eu odiava a escola. Eu comecei a ter compulsão alimentar depois que entrei na escola. Então, tipo assim, a gente se prende muito à ideia de que a infância foi maravilhosa, que saudade de ser criança. Mas não era muito chato. Você não tinha poder, você não podia comprar o que você queria, você não podia escolher o corte do seu cabelo, você não podia escolher a sua roupa, você não podia diversas coisas. Os adultos que eram nossos pais, eles também eram ferrados da cabeça, porque os nossos avós eram pior criando do que os nossos pais tentaram ser, pelo menos nossos pais tentaram, entendeu? Os nossos avós, se disfarça da ideia de que a infância foi algo maravilhoso, porque maravilhoso era não ter dor no corpo, o resto foi desapegue dessa ideia, porque é muito difícil conhecer, não conheci ninguém que tenha tido uma infância bem da hora, assim, sabe? Sempre é muito conturbado. Então, se você tá triste por causa da tua infância, se desapegue dessa ideia, tá bom? Agora, se sua infância foi boa, sai do meu vídeo, eu não quero gente normal aqui no meu... Tá os traumas de uma coisa que nem existe mais, de tá os dias atuais da sua vida. Nesse momento do episódio, eles discutem sobre como sair de situações ruins. O Clancy dá exemplos de que ele já se sentiu muito confuso, já ficou muito preocupado com contas pra pagar, e eles tentam dialogar sobre como tirar as pessoas dessa canoa de momentos ruins. A mãe de Clancy responde que a busca pela verdade começa na realização do presente. Ela então ensina a meditar e a sentir o presente, porque isso dá pra fazer sem nenhum centavo. É verdade que existem pessoas que não têm dinheiro pra comprar comida ou estão preocupadas demais com as contas que vão se atrasar. E a preocupação é real. Isso é realmente um problema social. Mas se sentir mal por isso ser um problema é uma camada a mais de sofrimento que não é necessária e só mancha a sua clareza mental. A verdade é que se você está sem dinheiro, você tá sem dinheiro. E isso não é algo que você controla, por enquanto. Isso é um fato. O que eles querem dizer nessa parte do episódio é que mesmo sem bens materiais, você ainda tem uma mente funcional, você ainda tem um corpo e ainda tem o tempo, que é a coisa mais democrática e injusta que existe. As pessoas sempre deram muita importância para status e dinheiro desde a antiguidade, como é possível encontrar em livros filosóficos. E os filósofos, como Sócrates, Platão e os estoicos, sempre foram muito duros quanto a isso. Todos eles desprendiam dinheiro e eram contra os sofistas, pessoas que cobravam para ensinar. A verdadeira questão é que os filósofos não davam valor ao dinheiro porque eles sabiam que o dinheiro não definia o valor interno de alguém. Claro que nascer rico ou ficar rico vai te ajudar bastante, principalmente em conhecimento. Mas não ser rico não é impedimento para isso. Assim como provou Sócrates 2.300 anos atrás. A gente só precisa ensinar as pessoas de modo mais democrático e de forma mais paciente de que ser rico ou pobre não define. A vida não é sobre dinheiro e o valor de uma pessoa não tá no tanto de bem que ela tem. Na parte do episódio em que eles comentam sobre meditação, eles dizem que é assim que se vive o presente, sentindo o corpo e saindo da mente.
E eu não concordo com isso, eu acho que dá sim pra viver o presente refletindo sobre algo dentro da sua mente, refletindo de maneira racional, pensando e praticando a lógica. Acho que por isso eu não sou um budista, mas é claro que a própria mente pode ser uma fonte de preocupações, mas isso apenas quando você deixa os sentimentos de preocupação tomarem conta do seu lado racional. Mas se você começa a se questionar sobre esses sentimentos, eles logo se dissipam. Outra forma de fazer eles se dissiparem é a própria meditação, e por isso eles dizem sobre viver o presente. A mãe do Clancy até fala que isso pode ser usado nos piores momentos. É assim que se vive o presente. É isso que você pode fazer quando tá na margem do rio sendo atacado por mosquitos e abelhas. Esse episódio tem uma simbologia bem legal. Nesse momento, por exemplo, a mãe morre e disso nasce uma árvore ou uma flor, chame do que quiser. E dessa árvore, uma semente, e essa semente engravida o Clancy e mais tarde dá à luz à própria mãe de novo. E eles continuam o papo, é como se nada tivesse acontecido. Nessa conversa, eles falam bastante sobre coisas mas espirituais. é uma cena bem bonita. Eu não sou o cara mais espiritual que existe, ok? Eu gosto de enxergar a realidade como ela é, e não como eu imagino que ela seja. Eu não sou como Platão, que achava que vivemos em um esboço de realidade e que em algum lugar existe uma realidade perfeita, mas eu vou tentar falar sobre de forma imparcial, já deixando claro a minha parcialidade. A mãe do Clancy fala que quando você fica em estado de presença na meditação, você sente o fluxo, a energia. E essa energia, segundo ela, é a constatação de que as coisas sempre mudam. Ela diz que sentir o fluxo é sentir que as coisas estão mudando a todo momento e que tudo é dinâmico. E isso é muito verdade, todas as coisas estão em mudança. Eu não sinto a energia ou fluxo, como ela diz, mas eu sei que muda. Ela comenta que constatar a mudança das coisas é sair dos pensamentos mundanos e das construções das quais te impuseram. E de que alguma forma é isso o que a filosofia faz, fazendo você questionar tudo o que você aprendeu e te forçando a trabalhar com isso, tirando e colocando valores em coisas distintas. Nesse momento do episódio, eles começam a falar sobre ego e como ele é a construção de que você acha que merece as coisas e acha que as coisas devem acontecer da maneira que você quer que elas aconteçam. E aqui eles até falam algumas coisas estoicas. Por exemplo, o Clancy dá o exemplo de que existem coisas que você não controla, como um tornado que leva a sua casa e você não tinha seguro. E ele diz que você não pode controlar isso, mas você pode controlar a sua reação. Se você tiver consciência da sua reatividade, pode reagir a situações com mais tranquilidade em vez de repetir o mesmo padrão. E acho que mais que consciência da reatividade, mas a consciência de que as coisas são efêmeras e a qualquer momento você pode perder tudo o que você conquistou e também que você pode não conseguir o que você quer conseguir, porque a realidade não tem dever com você. Tudo que você acredita, na verdade, vem das crenças que você mesmo se deixou acreditar. E se as suas crenças forem quebradas, tem mais a ver com você do que com o mundo em si, porque o mundo é o que é. É claro que se você pensar que vai perder tudo o tempo todo, é uma forma de antecipar o sofrimento e isso empobrece a alma, de alguma forma. Então é necessário o conhecimento pleno de que as coisas são inconstantes e de que é normal as coisas mudarem. É só através dessa racionalidade lógica que o seu sentimento vai se normalizar mediante as coisas que acontecem e que você não pode controlar. Mas se você parar pra pensar nos momentos em que as suas casas foram destruídas na sua vida, vai ver que foram de maior transformação. Nessa parte do episódio, eles discutem sobre um assunto um pouco triste, que é o câncer da mãe dele. E ela diz que disseram várias vezes pra ela que ela tinha 6 meses de vida, mas já faz 4 anos que ela tem esse câncer. E essa é uma situação que não dá pra controlar, um câncer. E ela diz que é melhor aceitar isso, porque não aceitar isso só vai gerar mais sofrimento. E o que mais ela poderia fazer além de aceitar? Ela também dá um discurso sobre as coisas morrerem o tempo inteiro. Se você olhar pro mundo, você vai perceber que tudo morre o tempo inteiro e as coisas também nascem o tempo inteiro. É natural. A moça também comenta que o que os torna a morte difícil é a crença de que somos especiais. Os estoicos têm muito isso de se desprezar, inclusive Marco Aurélio diz no livro Meditações que você só tem medo das coisas porque se dá muito valor. E olha que ele é um imperador romano, o cara tá se desprezando, tá ligado? E isso em nome de matar um sentimento. O Clancy então diz que a morte da mãe dele vai doer nele e ele pergunta o que fazer pra curar um coração partido. Você chora. Esse é um dos diálogos mais bonitos do episódio inteiro, porque é bem sentimental. A música que toca aqui, a sequência da animação é incrível. Isso aqui é arte pura, mano. O Clancy diz que constatar que a mãe dele vai morrer é o maior contato com a realidade que ele já teve. Ele completa dizendo que isso não é algo que ele gostaria de sentir, mas não tem pra onde ele fugir. Porque essa é a realidade. Ela é incômoda, ela machuca, mas ela é real. A mãe diz que as pessoas estão tentando evitar pensar que vão morrer e que as pessoas que elas gostam vão morrer
morrer. Isso é verdade, não dá pra negar que A gente isso uma evita hora mesmo. não vai acontecer. A morte não se importa se você é novo, velho, rico ou pobre. Ela não escolhe as suas vítimas por valores morais. Ela leva os homens bons e também os ruins. Ela pode levar o seu filho e também a sua mãe ou o seu pai. Um dos maiores erros das pessoas é manter em mente que as pessoas só morrem quando estão velhas, mas a morte não respeita a idade. É preferível que um filho morra depois de seus pais, mas o contrário disso também é possível. Ela diz que nós não pensamos nisso porque nós tentamos Eu procuro. Isso é muito real, assim, a gente evita falar sobre isso. Eu lembro até que a Jojo, eu acho que fez um vídeo que nós estamos nos ocupando, esperando esse momento que é morrer. Nós estamos nos atarefando, nós criamos dinheiro, criamos entretenimento pra gente ocupar o nosso tempo. Então, o que você faz enquanto você espera a sua própria... Vocês entenderam? Eu não sei nem se esse vídeo vai poder ficar muito tempo no ar, porque é bem polêmico, assim. Ó, tô parecendo a mãe dele, ó. Enfim, então, tipo... É um tema muito forte, porque a gente ignora a maior parte do tempo. Um tempo atrás eu tava até delirando um pouco em como seria não existir, porque pode ser que exista uma vida depois daqui, pode ser que não exista nada depois daqui. E qual que é a sensação de não existir? O vazio, o escuro, o nada. Como que é apagar e não ter mais nada dentro de você? O que seria, o que é isso, sabe? Bom, eu acredito tanto de forma cristã como de forma física que nada some. Tudo vai se transformar em alguma coisa. Então, a consciência, a energia que vagava dentro de mim, ela vai para algum lugar. E eu não sei o que vai acontecer comigo e com a minha consciência. Não vai doer, não vai ser uma coisa, anormal, acontece com todo mundo. Mas é muito bizarro pensar sobre esse assunto, assim. Não experimentem pensar como é o vazio, não. Não é divertido. Proteger da dor. E por isso as pessoas fecham suas mentes e seus corações para essas questões, tentando negar a realidade que o dia triste vai acontecer. Então a gente tem que começar a abrir as nossas mentes para essas questões. Temos que abrir essa porta da realidade pouco a pouco, com um exercício diário sobre a morte, para que quando ela chegue, ela não invada, mas que ela seja convidada. Lidar com as questões da morte abre o coração e a mente para que vivamos o presente. No final do episódio, a mãe do Clancy deixa uma das frases mais bonitas do episódio com a gente. Por causa do câncer dela, ela está morrendo e por isso ela diz isso. E hoje eu pareço melhor do que nunca. Exatamente porque eu tô vivendo plenamente. Claro. Porque eu tô conscientemente vivendo e morrendo. Por conta da doença, ela tem a capacidade de estar consciente de que ela tá morrendo e também vivendo, ambos ao mesmo tempo. Mas que a gente não precisa esperar um câncer para ter esse discernimento de que estamos também morrendo ao mesmo tempo em que estamos vivendo. Porque se você parar para pensar, você vai perceber que todo o seu passado, nesse instante, está sob as mãos da morte. O seu passado tá morto, você não morre só uma vez, mas tudo que você viveu até agora tá morto. Prepare-se para a morte, porque ela vai chegar. E quando ela chegar, você não vai se lamentar, porque você já estava esperando. No final do episódio, o Clancy pergunta qual dica a mãe dele daria para as pessoas que passaram por uma situação assim. E ela diz para as pessoas chorarem o quanto elas quiserem, mas ele tem uma opinião diferente sobre isso. Se você tá de luto, que você então chore. Chore o quanto for necessário para sua alma se satisfazer. Mas lembre-se de que as pessoas sentem mais luto do que a natureza exige de fato. Todo sentimento tem data de validade e o luto tem a data dele. Mas as pessoas costumam esticar o luto mais do que ele deve ser esticado. E lembre-se de que o futuro é incerto e tudo que você imagina que poderia ter acontecido com aquele que se foi é falso, mas tudo aquilo que se passou é verdadeiro. Não existe nada mais seguro do que o passado, pois está intacto no tempo. Portanto, em vez de chorar por um futuro que você imagina que poderia acontecer, porque você não lembra com felicidade dos momentos que você passou com essa pessoa? Inclusive nesse episódio eu recomendo muito que assista, porque ela também entra num assunto muito mórbido. Eu acho que por isso que ele não menciona aqui, de que antigamente os funerais eram feitos dentro de casa, tipo, não dentro de casa, mas era dentro de casa mesmo, fazer o velório, assim, que você vai ver lá o corpo e tudo mais. As pessoas ficavam com os corpos de seus familiares dentro de casa.
E isso talvez fizesse com que o processo do luto fosse mais compreensível para essas pessoas antigamente, além da mortalidade ser bem mais alta do que hoje em dia, né? Eles literalmente lidavam com a morte, com a situação da pessoa ali. E nós não. Quando isso acontece, já despacha para o hospital, do hospital para o ML, do ML para o cemitério, tipo, já vai. E a gente não consegue ver. Quem nunca perdeu um parente, né, próximo, e fica com aquela sensação de que ele vai aparecer, porque você não viveu aquilo de ver o corpo dele sem vida, né? Você não viveu esse sentimento, porque simplesmente cortaram, a sociedade cortou essa parte. Claro, é mais seguro, porém a gente acaba, por esse processo não existir mais, a gente acaba que não consegue compreender tanto sobre o luto em si, né? Bom, só queria trazer esses pontos aqui pra vocês. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, vou reagir a mais vídeos do Hamlet. Eu adoro esse papo, vocês viram que hoje eu falei muito, meus reacts normalmente são tipo 5 minutos. E hoje eu tô aqui nos 30 minutos já de gravação, não sei como vai ficar pra vocês. Mas eu agradeço do fundo do coração que tenham assistido o vídeo até aqui. Um beijo